Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro e esse aqui é mais um episódio da série A Mística e Suas Histórias, certo? Nesse episódio a gente ainda vai falar de um conceito fundamental da mística, que é o próprio termo. Da onde vem o próprio termo? Mystique, né? E mysterion, né? Mysterion, que quer dizer um ritual secreto de iniciação. Então a gente vai falar de Mysterion, né, desse ritual, de Mystique, e vamos também falar, talvez, do conceito, melhor, da metodologia fundamental da mística da antiguidade, que é o que a gente vai falar de teologia negativa. Né? É uma metodologia de falar de Deus que a gente elimina todas as coisas. Simplesmente porque Deus não é nenhuma das coisas, certo? Então a gente vai falar dessas duas coisas, né? Primeiro, desse grande conceito, né? Mistério, tipo, da origem, né? Do termo para a própria mística, né? Então, as religiões de mistério, né, que são aonde aparecem esse termo mystique e mysterium, né, elas são, as três principais são as religiões chamadas tradições de mistério, religiões de mistério gregos, especialmente Eleusis, né, dionisíacas, então os rituais de mistérios de Eleusis, os rituais dionisíacos e os rituais de Órficos, os rituais de Orfeu, né, vinculados. A gente vai ter episódios para cada um desses e vamos trabalhar os elementos principais deles, porque eles são muito importantes para a história da mística. Claro, são a origem, não só porque são a origem da palavra, mas porque tem também ali aquilo que a gente definiu como mística, né? A experiência da presença da divindade. Mas veja bem como é que era, então, a definição. A definição de mistério é um ritual, né? É um processo sagrado, né? É um procedimento sagrado, é um ritual, né? Secreto de iniciação, né? Em que transforma aquela pessoa, né, numa outra pessoa. Ela se inicia se transformando e tendo acesso a um tipo de saber, a um tipo de experiência que transforma ela, né? Então, vamos analisar isso aí. O que eram os mistérios gregos, né? Eram eminentemente rituais, né? Então havia um procedimento, havia determinadas coisas que você tinha que fazer para alcançar um estado de espírito tal, de intensidade tal, para poder experimentar a presença da divindade, né? Para ter o êxtase, né? Para ter o entusiasmo, né? Então se trata assim, esse processo, o fato de ser um processo, nos recorda a característica de que aquilo ali que se dá, ele só se dá para quem experimentou aquele processo, para quem trabalhou sobre si mesmo de uma determinada maneira, passou por um processo de purificação. Então tem um termo fundamental aí, que é a catarsis. Catarsis, que também vai dar, o termo catarro vem daí, é uma limpeza, é retirar de si, né, determinada mácula, né? A catarsis é uma purificação. Você passa por um processo de purificação, de autotransformação, se limpando através de práticas de jejum, de vigília, práticas de determinadas alimentações, de beber, né? Beber e também ingerir substâncias psicoativas, né, que tinham lá nos mistérios de Eleusis, né, que produziam estados alterados de consciência, né? Então você tem uma preparação, um determinado procedimento ritualístico que te prepara num estado de experiência tal, de intensidade e gravidade tal, que te torna apto a experimentar a divindade. O termo aperfeiçoamento é bom, porque esses mistérios gregos, eles eram também chamados de teleuté, que tem a ver com aperfeiçoamento, com se melhorar, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, em Eleusis, a gente tem uma procissão fundamental de Atenas até Eleusis, né? Nessa procissão, as pessoas passam o dia inteiro sem comer, né? São muitos quilômetros que a pessoa anda, com várias atividades ali ao longo do dia. Você vai entrando num estado de espírito, num estado de humor tal,
que você experimenta, né, a presença da divindade. Agora, então esse traço ritualístico, esse traço de um processo, né, de um procedimento, né, marca o traço da ascese. O que é ascese? É exercício. Né? Um traço de um exercício sobre si mesmo, algum tipo de privação, algum tipo de trabalho sobre si mesmo que o iniciando tem que fazer para se transformar, para entrar, né, para passar pelo processo de iniciação. O termo ascese nos conecta com a outra série que eu estou fazendo aqui no mesmo canal, que é essa série da filosofia como forma de vida, que são as diferentes formas de ascese, né, que transformam a subjetividade. São as diferentes formas de exercícios sobre si. A palavra ascese quer dizer exercício. Né? Então a ideia é que para experimentar, a ascese e mística estão muito relacionadas, né? Porque a ascese é o trabalho que se faz sobre si mesmo, né, com vistas à mística, que seria a experiência da presença da divindade. Né? Então nesse sentido a gente está falando de uma mística ascese. Nem toda mística pressupõe uma ascese, nem toda ascese pressupõe uma mística. Você pode fazer exercícios com o intuito de se transformar, mas não necessariamente para conhecer Deus. Né? E nisso a gente pode pensar a ascese, os exercícios em diversas... Um empresário que quer ganhar dinheiro, ele faz um determinado exercício sobre si mesmo para tentar aquele objetivo. A ascese, então, pode ser transposto, pensado só como um conjunto, nessa forma bem ampla. Né? É claro, quando a gente está falando de asceticismo, né, e ascese no mundo religioso, a gente está pensando muitas vezes vinculado ao objetivo da experiência. E a experiência mística, ela pode também surgir sem necessariamente a ascese estar vinculado, certo? Mas normalmente a gente pensa muito, especialmente aí nessas tradições de mistério gregas, Eleusis, Dionísio e Orfeu, né? Você pensa em processos ascéticos, em processos ritualísticos que te levam, né, à experiência mística. Então falamos sobre o processo, sobre o ritual, sobre a ascese. E eu quero falar ainda sobre a palavra secreto. Por que é secreto? Por que você não pode contar para as outras pessoas esse ritual iniciático? Por que ele é secreto? Ele é secreto, primeiro, porque é proibido mesmo e você vai ter uma punição se você contar para outras pessoas. Não se dá. A pessoa tem que passar pelo processo para poder alcançar aquele conhecimento. Né? Deixa eu beber uma água. Ao passar, né, por esse processo, a pessoa tem o direito de alcançar, de entender, né, aquilo que está acontecendo. E se ele contar para outra pessoa, ele vai ser punido. Tem isso também. Mas o ritual em si mesmo tem alguma coisa que, mesmo que você queira contar para outra pessoa, a outra pessoa não vai entender. Porque ela não passou pelo processo que constitui a experiência que faz você entender. Então ele é secreto pela própria natureza dele, gente. Não é que você não quer contar para ninguém, é que se você contar, a pessoa não vai entender. A pessoa vai entender determinadas frases, mas ela não vai ter a experiência que dá o recheio daquilo que foi apresentado. Então, nesse sentido, ele é secreto em si mesmo, que não adianta você querer contar para os outros. Não é uma receita de bolo que simplesmente você passa que a pessoa entende. Né? Há alguma coisa de secreto, porque a ascese é totalmente necessária, no sentido de que é uma experiência pessoal. Não necessariamente a ascese, mas você tem que viver isso. Então, Aristóteles, num determinado fragmento dele, ele diz que não se trata de matein é a palavra que vai dar mantano, que é aprender e ensinar, mas num nível, digamos, consciente, né? ou racional. Né? Não se trata de aprender alguma coisa, mas se trata de pathos, de patein, de experimentar, de pathos, é uma palavra importantíssima, também talvez seja a palavra pathos em grego, né? Para a gente traduzir experiência nessa definição de mística, né? Experiência da presença da divindade. Né? A palavra para experiência aí é pathos. A palavra pathos é a palavra que vai dar paixão também, né? Passio em latim, a tradução para pathos tem a ver com paixão no sentido de sofrer alguma coisa. Né? Eu gosto muito da palavra pathos para traduzir como afecção, né? Estar tomado por alguma coisa, né? Estar afetado, né, por alguma coisa. Né? Então,
se trata de um pathos, com ser afetado, com participar afetivamente, mas com toda a sua vida numa determinada experiência, que essa experiência te transforma. Então, nesse sentido, ela é secreta. Ela está além de toda a linguagem. Não adianta eu falar para você, né? Você tem que experimentar para você poder entender. Ela é inefável. Né? Ela é impossível de se falar. A gente está tentando, quando os místicos estão tentando falar daquilo que não dá para falar. Não dá para falar porque a experiência de Deus está para além de toda a linguagem. Né? A linguagem, ela resvala, ela toca nela pela poesia, pelo canto, por alguma indicação. Mas a palavra não dá conta da divindade. Né? A palavra aponta de alguma... Então ela é inefável. Agora, então, eu quero finalizar apresentando para vocês um tema fundamental que todos esses vídeos, praticamente todos, vão estar vinculados, que é essa metodologia, a metodologia negativa, de descrição negativa dessa experiência da divindade, da própria divindade. Gente, Deus é alguma coisa que está além de toda linguagem, de todo pensamento, de toda fala. Então, tudo que você falar, pensar, né, e puder dizer, isso não é Deus. Então é um método relativamente simples, assim, meio intuitivo. Como é que a gente vai, então, descrever Deus ou se aproximar de Deus? Nega todos os objetos. Né? Nenhum objeto, tudo que você pensar, tudo que você falar, não é Deus. Certo? Então, essa é a metodologia, a teologia. O que é teologia? É falar de Deus. Né? A metodologia teológica de uma descrição negativa. Você retira de Deus todos os atributos. Retira de Deus todos os atributos para ficar com a experiência, para ficar com aquilo que está além da linguagem. Né? Retirar, negar, apófasis é negação em grego. Apofatike é o adjetivo que nem mystike, quer dizer o secreto, é o adjetivo esse ike. Né? Então, mystike é o secreto, o escondido. Apofatike é o negativo, é o que não se, é o que descreve negando. Então, a teologia negativa ou teologia apofática é uma metodologia de se descrever Deus negando todos os objetos. Então, vamos fazer um pouco isso só como exemplo. Por exemplo, Deus é alto? Não, Deus não é alto. Né? Deus é baixo? Não, Deus não é baixo. Né? Deus é grande? Não, Deus não é grande, Deus não é pequeno, porque grande e pequeno são conceitos nossos. Né? E todas as realidades, mas aí começa a chegar certas realidades que chegam em certos paradoxos. Porque, por exemplo, Deus não é mau, Deus não é bom, porque bom é um conceito nosso. Deus está além de bem e mal. Né? Deus não é o diabo e Deus não é Deus. Isso é um tema muito importante em todo o neoplatonismo, em toda a mística, especialmente na mística apofática, né? Essa mística negativa, de você negar todos os atributos da divindade e até o próprio atributo de divindade. Né? O divindade ainda é um conceito nosso. Deus, ele mesmo, ele é tão Deus que nem Deus é. Né? Essa é a ideia. Né? É a famosa frase de Mestre Eckhart: Deus, por favor, livra-me de Deus. Né? Então, a teologia apofática, que é a teologia fundamental na história da mística, né? Talvez não todas, mas eu estou falando especialmente da tradição greco-cristã, greco-romana cristã. Né? Não estou me aventurando para outras místicas, né? Mas que seria interessante a gente fazer um trabalho de mística comparada aqui. Mas que com certeza essa teologia apofática, né? essa metodologia... Até o termo teologia a gente podia duvidar dele, né? Porque por que é Deus, falar de Deus, se Deus ainda é um conceito nosso? Né? Aí, então, às vezes se fala de uma enologia, né? En quer dizer né? Então, seria falar sobre o princípio de modo negativo. Mas isso a gente vai, com certeza, falar em outros episódios. A gente vai voltar muito ao tema da teologia negativa. Acredito que esses 3 episódios, o primeiro, né, diferenciando mística de outras realidades, né, o segundo, falando de 2 conceitos fundamentais, do entusiasmo e do êxtasis, né, e esse em que a gente falou de mística e de teologia apofática, a gente uniu assim uma grande introdução aos próximos vídeos que vão vir, certo? Muito obrigado e até a próxima.